investir no reino de Deus. Você pode abrir no profeta Ageu. Ageu é provavelmente o 10º profeta menor no Velho Testamento. E Ageu, ele traz a sua mensagem dada por Deus em um período da história que nós chamamos o período onde o povo de Deus, eles retornam do cativeiro babilônico. Eles foram levados para o cativeiro ou se tornaram escravos num período de mais ou menos 70 anos. E é impressionante que quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos Deus dirigindo todas as situações. Inclusive é o próprio Deus que está usando os inimigos para disciplinar o seu povo. Porque Deus é um Deus que ama. E nós sabemos que um pai que ama, ele se importa. Ele disciplina seu filho. Ele corrige o seu filho. Por quê? Porque ele quer o melhor desse filho, não é? Valeu, Fábio. Obrigado. Ele quer ver esse filho tendo um caráter cada vez melhor. E Deus fez isso através dos profetas. E ele usou Ageu no período do povo, aonde eles estavam voltando para casa, voltando para Jerusalém, que era a sua terra natal. E eles tinham uma missão dada por Deus. Deus queria trazê-los de volta, porque quando eles foram levados como escravos, os inimigos destruíram o templo em Jerusalém. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós entendemos que o templo simbolizava o relacionamento, a presença de Deus no meio do povo. Então imagine se o templo estava destruído. Simbolicamente, isso mostrava que o relacionamento do povo também estava quebrado. Porque o templo era onde o povo ia adorar a Deus, onde a presença de Deus estava ali. É impressionante porque muitos dos homens do Velho Testamento, quando eles estavam fora de Jerusalém e eles iam orar, eles, colocavam a sua mente, seus olhos na direção de Jerusalém. De tão importante que o templo era. E nós sabemos que foi Davi que teve essa ideia, porque Davi se encontrou numa situação que ele viu o quanto ele era abençoado por Deus, o quanto a sua casa era bonita, mas Deus não tinha uma casa. E ele disse, eu vou construir uma casa para Deus. Mas a gente lembra, Deus disse, não vai ser você que vai construir. E foi o filho dele, Salomão, que teve a missão. Mesmo que Davi preparou, fez toda a planta, organizou tudo, mas foi o filho que construiu. Mas agora nós estamos numa situação onde o povo não tem mais a presença de Deus, onde eles se reuniam para adorar a Deus, porque esse templo estava destruído. E Deus já tinha falado, desde quando ele chamou Moisés, se vocês forem fiéis a mim, se vocês continuarem seguindo, as minhas instruções, eu vou continuar abençoando vocês. Mas se vocês me abandonarem, me rejeitarem, me trocarem, eu vou dividir vocês. Eu vou misturar vocês. E a gente sabe que dessas 10 tribos, dessas 12 tribos, 10 se misturaram, se tornaram o povo samaritano, o povo misto no Velho Testamento, porque passaram a adorar a Baal, um deus de madeira que eles fizeram, Deus dos povos inimigos, e nós sabemos que isso é uma coisa abominável aos olhos de Deus. Ele não consegue, ele não aceita quando nós o trocamos por outras coisas. E Ageu, ele volta, ele é o profeta que está falando para o povo que volta do cativeiro. Havia profecias com relação à reconstrução do templo. Era a visão de Deus. E quando nós olhamos no livro de Esdras, no capítulo 1, nós vemos uma profecia falando já sobre a restauração desse templo, porque era muito importante para o povo e para Deus. E Esdras capítulo 1, no verso 1, diz assim,
no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. E ele vai falando. Isaías já tinha falado da promessa do templo. E aqui Deus queria que o povo voltasse para Jerusalém para reconstruir o templo. E nós sabemos que quando nós estudamos o livro de Esdras, que ele volta e ele tenta reconstruir, conduzir o povo de Deus a voltar à prática de ouvir a palavra, de meditar na palavra. E tem um detalhe, a gente vê que Esdras, na sua mensagem, ele passou o dia pregando. Ninguém saiu. E todos estavam de pé para ouvir a palavra de Deus. Como era importante a palavra de Deus para eles. Neemias volta na reconstrução do templo ou dos muros da cidade, porque Deus queria restaurar esse reino. Agora, veja comigo, Ageu, o profeta, e ele prega para esse povo que volta, uma leva, um grupo de pessoas que voltaram, e já fazia alguns anos que eles estavam ali, mas simplesmente o templo só havia os alicerces, porque eles começaram o trabalho, mas os inimigos, os reis antes, ouviram, conversas dos inimigos e eles pararam, fizeram o povo desanimar com a obra de Deus. Ageu capítulo 1, verso 1 diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Joaquim, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então havia as profecias que Deus queria que o povo voltasse para reconstruir o templo, mas a gente olha no versículo 2 que a mentalidade do povo era totalmente diferente daquilo que Deus falara. Eles estão dizendo: nós estamos aqui, mas não é o tempo ainda de restaurar a casa do Senhor. Nós sabemos que a casa do Senhor não é esse prédio. A casa do Senhor hoje não é esse prédio. Nós somos a casa do Senhor. Nós sabemos. Lá o templo era a casa do Senhor. Então veja que o entendimento do povo estava totalmente, longe daquilo que Deus falava. Porque a vontade de Deus era que eles voltassem e começassem a reconstruir o templo. Mas eles diziam: não é o tempo ainda. Não é o momento ainda de reconstruir o templo de Deus. Não é o tempo. E quando nós olhamos no versículo 3, ele diz assim: por isso a palavra do Senhor veio novamente. Então o profeta Ageu, ao ouvir o povo dizendo, e o povo estava falando: não é tempo, ainda não é tempo, nós não vamos construir, não é o momento, não chegou a hora. A palavra do Senhor veio novamente para eles, no versículo 3. Porque ele já tinha falado. Os profetas já tinham falado, já tinham orientado. E no versículo 3, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Verso 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Então veja que coisa. Enquanto o povo estava dizendo não é tempo, e provavelmente eles estavam pensando naquilo que os inimigos fizeram da primeira vez para parar a obra, ou eles estavam pensando da dificuldade porque havia uma crise imensa aqui. Não era um momento de fartura financeira, havia uma crise. Mas eles estão dizendo: não é o tempo, não é a hora
de fazer a vontade de Deus, de cumprir a obra de Deus, aquilo que Deus falou. E o profeta novamente fala para eles e diz no versículo 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa está em ruínas, destruída? Então veja que coisa, eles alegavam que não era tempo, não havia condições, não era o momento, talvez não estavam preparados para isso. Mas quando pensava nas suas casas, o texto diz que a casa era de fino acabamento. Veja que coisa, o profeta está dizendo para eles: tudo bem, vocês estão dizendo, não é o momento de reconstruir o templo, a casa de Deus, mas é tempo de reconstruir as suas casas. O povo estava preocupado com as suas necessidades e não estava preocupado com a obra de Deus. O povo estava focando em seu conforto, na sua família, mas não estava preocupado com a obra de Deus. O templo, aonde o povo ia se juntar para juntos adorar a Deus, isso não era importante para eles. O templo, um lugar onde o povo ia se reunir para aprender a palavra de Deus, isso não era importante para eles. A agenda de Deus não significava nada para eles. Eles estavam mais preocupados com seu conforto e bem-estar do que com a casa de Deus. Agora eu pergunto a mim e a você, aqui não é a casa de Deus, mas será que nós não agimos da mesma forma? Será que não estamos agindo da mesma forma? Será que nós estamos investindo no reino, na obra de Deus? Ou nós estamos só pensando em nós mesmos? Esse povo, eles pegavam as melhores madeiras para dar acabamento nas suas casas, para fazer belos quadros, para ficar um ambiente maravilhoso para eles. Mas quando se referia à obra de Deus, eles não estavam nem aí. Não era tempo. Não havia disposição para isso. Mas será que nós, muitas vezes, nós não estamos agindo dessa forma? E quando nós vamos olhar os próximos versículos, eles começam a dar desculpas. E eles dão desculpas. Veja, versículo 5, ele diz: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos levaram. Então, um povo que Deus tirou do Egito, abençoou, deu uma terra, se tornou seu povo, mas eles seguiram um caminho que levaram eles para longe de Deus. O cativeiro não, fez com que eles aprendessem a lição. No versículo 6, ele diz: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Veste-se, mas não se aquece. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. O profeta diz para eles: vocês têm trabalhado, vocês têm plantado, mas tudo que vocês fazem, todo o esforço, é como se colocasse tudo num bolso furado. As coisas, eles trabalhavam muito, plantavam muito, mas não colhia nada. Por quê? Porque eles estavam mais preocupados com si mesmo do que com a obra de Deus. De quem vêm todas as coisas? Quem é que nos abençoa? Quem nos dá, o nosso sustento? Será que é a nossa sabedoria, nossa habilidade, nossos cursos, nossa preparação? Simplesmente, tudo isso é importante, mas será? Será que Deus no controle, usando aqui os reinos assírios, babilônicos, medos e persas, Deus trabalhando neles, usando, guiando a história, brincando com a história? Será que Deus também não faz isso hoje? Será que não é Ele que está no controle de toda a nossa vida, nossa situação? Será que não é Ele? Ou só foi no Velho Testamento assim? Será que é Ele que não está guiando nossa vida, a minha vida e a sua? Mas quais são as desculpas que a gente dá muitas vezes? Eu não posso, não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, estou com investimento aí, não dá para investir. Peça outra pessoa. Quantas desculpas nós damos para não realizar a obra de Deus, para não investir na obra de Deus?
Nós não somos diferentes deles. Mas ele continua, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos levaram. Suba o monte para trazer madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. O templo significava a exaltação, a glória de Deus. Mas o povo não estava preocupado com isso. Seus dinheiros, seus investimentos, era só para eles mesmos. Verso 9, ele diz: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto a casa de vocês se ocupa com suas próprias casas. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Deus retirou a sua bênção da vida do povo. Por quê? Porque o povo, não se voltava para Deus, não investia no reino de Deus, naquilo que era importante para Deus. Eu sei que nesse contexto aqui que nós estamos falando de Ageu, havia um castigo para aquele povo. E talvez nós não somos castigados por Deus, talvez não é essa a ideia de Deus. Mas fala para mim, fala para mim se você concorda. Se Deus sabe que você é um investidor no reino de Deus, se você é alguém que tem prazer na obra de Deus, em ver a obra de Deus crescendo, Ele como dono de tudo, será que Ele vai reter de você o dinheiro? Se Ele sabe que você é alguém que investe, que ama o reino, que coloca em primeiro lugar o reino dEle, será que Ele vai reter de você? Eu acredito que não. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa, mas a obra dEle precisa. A obra dEle precisa. O sítio cercado está lá. Talvez nós estamos dizendo, ainda não é tempo de reconstruir ou de construir lá. Talvez a gente pense assim. E talvez a gente se acomode. E a gente poderia pensar em tantos trabalhos no reino que nós precisamos servir e agir. Mas talvez nós estamos com as desculpas igual a esse povo, dizendo, não posso, eu não tenho condição, eu não sei fazer, não é tempo ainda. Eu tenho tantas coisas para fazer, não é o tempo, o momento. Enquanto talvez Deus está, esperando a nossa ação, a nossa vida. Os próximos versículos, para a gente finalizar, ele vai dizer no versículo 12, Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Joaquim, e todo o restante do povo obedeceu à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviará e ao seu povo o meu Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Eles estavam dizendo muitas dificuldades, não é hora, não é o momento. O profeta diz, Deus está dizendo, eu estou com vocês. Quando nós nos voltamos para fazer a obra de Deus, a gente não tem noção do que Deus pode fazer. Jesus pegou uns pãezinhos e uns peixes e alimentou uma multidão. Mas para isso nós precisamos ouvir aquilo que Deus fala. E eles ouviram a repreensão do profeta. E ao ouvir, eles disseram, vamos obedecer, vamos agir. Houve uma ação, uma transformação, uma mudança no coração do povo. O povo que estava acomodado, sentado, achando que não era o momento, eles se levantaram
e as autoridades, a liderança do povo de Deus aqui, eles começaram a agir, eles começaram a trabalhar. E se a gente tivesse tempo para seguir a história, nós vamos ver a alegria do povo em voltar a se encontrar no templo, lá no Velho Testamento, onde era a casa de Deus. O povo estava junto para cantar, viver em comunhão, aprender da palavra. A presença de Deus voltou na vida do povo. O que eu e você, nós podemos aprender com esse texto para a nossa vida? Será que eu não estou acomodado? Será que eu não estou mais preocupado com outros investimentos? Sabe uma grande ironia que às vezes eu penso? Eu moro de aluguel, não tenho uma casa em Curitiba. Uma casa. Às vezes a gente fica meio frustrado, né? Por quê? Porque aluguel você está num lugar, aí a dona ou o proprietário, ele diz, desocupa aí que eu quero vender e etc. Aí você tem tudinho, você tem que fazer todo. E isso às vezes a gente fica um pouco estressado com isso. Mas sabe de uma coisa? O que é que nós precisamos? O que é que a gente leva? E às vezes a gente se esforça tanto, a gente tá lá, a casa de fino acabamento, detalhes da minha casa, eu quero tudo melhor. A gente não leva nada. Mas quando Jesus disse, quando o Fábio Pena, ele veio aqui na oferta e ele falou, acumule tesouros aonde? No céu. Mas quando nós investimos no reino de Deus, quando nós investimos nossa vida, sabe, tudo que nós temos na obra de Deus, nós estamos com o investimento mais seguro que existe. Então que Deus possa ajudar a mim e a você a sairmos daqui pensando quais são as desculpas que nós estamos dando para não investirmos no reino de Deus. Que Ele nos abençoe, irmão.